Sejam todos bem-vindos. Intenções para a missa de hoje. Pelos falecidos José Martins Siena, Antônio Morales Claro, Vicente Martins Siena, Paulino Martins, Anastácia Siena, Maria Martins, Antônio dos Santos, João Martins, Francisca Maria da Silva Modelli e esposo, Orozimbo dos Santos, Adélia Dias dos Santos, Rose Marciel Rocha Oliveira, falecidos da família Sena, falecidos da família Fernandes, Leonardo de Santos, Catarina Sósia, Irineu Persomian, Marcos Antônio Persomian, Anunciada de Santos, Maria Helena da Costa, José Carlos da Costa, Maria Aparecida da Costa, José Alves de Oliveira, João Lopes de Oliveira, Armelinda Barrivieira Sérgio, Antônio Augusto Sérgio, Leonice Pereira, José Fernandes Pereira, Zelinda Pereira Galindo, José Reinas e Castora Reinas. E em louvor a Nossa Senhora Aparecida e São José. Domingo de Ramos, ano da misericórdia. O Senhor nos dá a sua vida na cruz. Com toda a liberdade, o Senhor vai a Jerusalém, mesmo sabendo que lá se encontraria com a morte. Ele se fez servo pobre, junto dos pobres do reino. Suporta com mansidão e paciência os ultrajes e sofrimentos para nos salvar e obedecer ao Pai que o enviou para nos salvar. Saudamos com Hosana, o filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Os apóstolos são os homens de hoje, jovens e adultos que seguem o Filho de Deus. Recebamos o nosso celebrante Padre Carlos com seus auxiliares cantando. Alegre
Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que nós nos reunimos como família cristã para celebrarmos a Eucaristia e hoje, de maneira especial com toda a igreja, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que começa a sua caminhada rumo à Páscoa. Que possamos caminhar com Ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Eucaristia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na parte da manhã, às 9 horas, nós tivemos a solene missa com a bênção dos ramos. Então, esses ramos estão abençoados. E o povo que esteve aqui, todos participaram. Nesta missa da agora será somente a missa de preceito, sem a bênção dos ramos. Se alguém precisar de algum ramo bento, é só procurar o padre ao final da celebração. Façamos um breve exame de consciência, reconhecendo que somos pecadores, que erramos, que não ouvimos a voz de Deus e que às vezes pecamos. Peçamos perdão cantando. Deus, Pai Todo-Amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Número 8 do folheto. Oremos. Cada um no seu coração apresente a Deus o motivo pelo qual está hoje celebrando esta Eucaristia. Deus eterno e todo amoroso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra nos faz compreender profundamente o mistério de nossa salvação. O Cristo sofredor nos ofereceu sua própria vida para a nossa redenção. Ele sabe que sua missão não será em vão. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus
deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre eles minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o todos
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou-o acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Todos. Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiram: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusaram com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes
os chefes do povo e lhe disse: Vós me trouxeste este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes que os acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu:
Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Hoje toda a igreja celebra esta solenidade, essa festa, Domingo de Ramos. Com esta celebração, nós iniciamos a etapa final da caminhada quaresmal. Está acabando aquele tempo bom que Deus nos deu, 40 dias, para rever a nossa vida, reconhecer nossos erros, purificar-se, confessar-se e começar esta semana com o Cristo. Na quinta-feira termina a quaresma e começa o tríduo pascal. Iniciamos hoje a Semana Santa. E no tríduo pascal celebraremos a grande festa do cristianismo, a ressurreição. É o desfecho da missão de Jesus nesta semana. Ele nasceu, ele viveu para isso. Hoje ele entra em Jerusalém para fazer a vontade do Pai. Cada gesto nesta entrada em Jerusalém e nesta caminhada até o Calvário, a morte e a ressurreição, cada detalhe, cada acontecimento, cada resposta é muito importante para nós, para a nossa fé. Por isso, desde já eu os convido, não deixe de participar de nenhuma das celebrações da Semana Santa. Elas falam alto no nosso coração e na nossa razão aquilo que acreditamos. Começamos a celebração hoje de manhã, meditando sobre um momento de muita alegria, festa e alegria. O Evangelho nos disse, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou caminhando, sabendo o que ia acontecer, para a morte. E uma grande multidão dos discípulos o acompanhava. E aqueles discípulos o acompanhavam, mas o aclamavam com festa, estendiam seus mantos no caminho, pegavam os ramos das oliveiras, das palmeiras e estendiam para que Jesus pudesse passar. Falavam dos prodígios que Jesus fez, das tantas coisas boas que Jesus realizou no meio deles. Eles erguiam o tempo todo um grande grito de louvor a Deus, um grande grito de agradecimento a Deus, dizendo que aquele homem era o bendito de Deus, era o Messias, era o esperado. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Multidão, a festa, o louvor, a bênção espalhada, a paz. Respirava-se e respira-se um clima de muita alegria na festa de Domingo de Ramos.
E é claro, Jesus havia despertado no coração do povo, daquele povo, do nosso povo, no nosso coração, tanta esperança, especialmente no coração e na vida dos pobres, dos humildes, dos simples, daqueles abandonados, aqueles que já não contavam e nem contam mais para a sociedade, aos olhos do mundo. Jesus soube compreender neles as suas feridas humanas, as suas misérias humanas, assim como Ele sabe olhar para nós e reconhecer a nossa fraqueza e a nossa misericórdia. E Jesus olhou para eles, assim como olha para nós, com o rosto misericordioso de Deus, que se curva até nós, que se inclina até o ser humano, se inclina até a miséria humana, para escutar o seu clamor e a sua necessidade, mas para amar, para devolver-lhe a vida, para curar o corpo e curar a alma. É isso que o nosso Deus misericordioso veio fazer. É isso o que Jesus Cristo hoje foi reconhecido no dia que Ele entrou em Jerusalém. Esse rosto misericordioso de Deus que se curva até a nós, até a nossa necessidade. O Papa Francisco nos fala que esse Deus que se curva é nosso Deus, é Jesus. Este é o coração que olha para todos nós, que olha para as nossas doenças, olha para as nossas fraquezas, olha para os nossos pecados. É o grande amor de Jesus por nós. E assim, Jesus, amor do Pai, vivo na nossa história, entra em Jerusalém. Um amor que é para todos. E o Papa conclui: para todos, todos, todos. É uma bela cena, diz o Papa. Uma cena cheia de luz. Não há como o coração não se encher de luz na festa de Domingo de Ramos. E coração que está cheio de Deus, que está cheio da alegria de Deus, cheio da luz que vem de Deus, só pode festejar e alegrar-se, porque o Rei está conosco. Mas nem tudo foi festa naquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Nem tudo é festa no Domingo de Ramos. Tudo estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo era demais para algumas pessoas que nós vimos durante toda a quaresma se incomodavam com as ações de Jesus. Eram os fariseus, os mestres, os doutores da lei, aqueles que tinham poder e prestígio e que estavam se sentindo ameaçados por aquele Jesus, por aquele Messias, por aquele homem que cada vez mais conquistava o coração e a vida das pessoas. Durante muitas vezes na quaresma nós vimos que eles tentaram armar armadilhas para pegar Jesus e poder condená-lo. Hoje, alguns deles também estavam no meio da multidão. E eles se infiltraram, e eles ficaram extremamente incomodados com todo esse louvor que fizeram a Jesus. E no evangelho que nós lemos de manhã, eles pediram para Jesus: mestre, faz eles se calarem. Estava incomodando demais. E Jesus terminou o evangelho dizendo assim para eles: eu garanto para vocês, se esse povo se calar, as pedras clamarão. E aí nós entramos na liturgia da missa. No entanto, a gente vê que esse mesmo povo que segue a Deus, ele não consegue compreender os fatos do jeito que estão acontecendo. E como ele não consegue compreender, ele pode ser manipulado e foi manipulado por causa de falta de compreensão do que estava à sua frente. O evangelho que nós ouvimos nos mostra que a mesma multidão de discípulos que aclamou Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, que fez aquela grande festa, foi a mesma multidão que nós acabamos de ouvir nesse momento da sua condenação, gritando: crucificam, crucificam. O que aconteceu em tão poucas horas? A mesma multidão tão cheia de amor e luz, para se tornar uma multidão tão cheia de trevas e frustração no seu coração. O povo, em sua simplicidade, ele compreendeu que Jesus era o Rei, e Jesus era. O povo aceitou tudo o que Jesus fez,
por causa das suas palavras, que tocavam o coração das pessoas, que ajudavam as pessoas a entender muitas coisas, por causa dos seus gestos que devolvia a vida, a misericórdia que resgatava as pessoas com o perdão que vem de Deus, e eles se sentiam acolhidos, amados, criaturas de Deus. O povo sentiu-se muito amado e querido pelo Messias, mas o que o povo não esperava é que este Messias, eles esperavam um Messias glorioso, poderoso, que ia transformar todas as outras nações subjugadas ao povo de Deus, e eles viveriam muito bem, a nação mais rica dominando todas as outras. Não foi isso que eles viram em Jesus nesse momento. Eles viram a sua esperança transformada num sentimento de revolta e de ódio, porque aquele Jesus, aquele Messias, não era o que eles esperavam. Insuflado e coordenado pelos fariseus, os mestres da lei e doutores da lei, eles mudaram de opinião. E o motivo foi muito simples. Eles não entenderam que Jesus era rei, sim, mas era um outro tipo de rei. Um rei que entrou sem exército, sem aparatos, apenas com um jumentinho, com algumas pessoas, porque ele era simples, era gente do povo, que veio para o povo. Era um rei diferente. Ele era o servo sofredor que nós ouvimos na primeira leitura. Aquele que assume as nossas dores, os nossos pecados, carrega nas costas até o limite, sofre por causa de nós e ainda dá a outra face. É o servo sofredor que vem para tirar o pecado do mundo. Mas esse tipo de rei